Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar então sobre o contexto histórico lá do século XIX, né, que é o momento em que surgiu o Espiritismo. Então a ideia é a gente tentar entender como que aquele momento histórico, em que momento histórico que surgiu o Espiritismo e de que forma que aquele contexto, né, em que estava lá Kardec, pode ter influenciado a o trabalho dele, né, e o próprio surgimento, né, do espiritismo, o trabalho de codificação e tudo mais. Bom, para começar, vamos falar um pouco das questões filosóficas, né, de como que estava o campo da filosofia naquele momento. Vale lembrar que a gente está falando aqui de um período logo após a Revolução Francesa, né, e todo mundo sabe, né, o impacto gigantesco que teve a Revolução Francesa para a história da humanidade. E aí, como resultado, né, da Revolução Francesa, de outros movimentos políticos sociais que aconteciam naquele momento, os filósofos da época eles acabam se afastando um pouco da questão da religião. E a tônica da filosofia ali é, acaba sendo mais a questão das ciências naturais, né? E o resultado disso acaba sendo o surgimento aí do positivismo, né? Agora, o que seria esse positivismo? O positivismo, ele tem como máximas, né, que assim, o que vale é o conhecimento científico. Né? Qualquer coisa que não possa ser comprovada usando métodos científicos não é válida. Né? Tudo aquilo que vem de crença popular, tudo aquilo que surge culturalmente apenas, não é relevante. Né? Essa ideia do positivismo. Então vejam que guinada que tem a filosofia da época, né? Que parte de uma tônica muito mais focada na religião, né? Os grandes filósofos até então nasciam, né? Eram criados dentro da igreja praticamente, e aí aqui começa esse movimento mais positivista, esse movimento mais apegado a aquilo que é possível de comprovar, aquilo que é possível de verificar, né? Por meio de método científico mesmo, de experimentação, de reprodução do experimento e tudo mais. Então, é uma guinada bastante grande, uma diferença bastante significativa de um momento para outro na história da filosofia. Né? Bom, do ponto de vista político, é, até a Revolução Francesa, em geral, os governos eles usavam do despotismo, né? Quer dizer, o rei, né, ele tinha o poder máximo, mandava e desmandava, né? E era assim que funcionava. Com a Revolução Francesa vem aqueles ideais famosos, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. É, e acaba que, claro, cada pessoa cria uma interpretação do momento e tal, e surgem diferentes correntes de pensamento, diferentes correntes de como deveria se organizar a sociedade a partir daquele momento, né? Sendo que os principais foram o anarquismo, o coletivismo e o comunismo. O anarquismo ele parte da ideia de que não deve existir uma autoridade imposta e que tudo deveria ser produzido com base no auxílio mútuo. Né? Eles entendiam então que o Estado seria uma força coercitiva que impede a liberdade plena. Tá? O coletivismo ele é um ramo, né, que sai de dentro do anarquismo e ele trazia uma proposta um pouco mais violenta. Né? Ele entendia que para chegar no resultado desejado somente seria possível por meios de violência mesmo, né? Por revolução armada e tudo mais. Então, ele até almejava um resultado semelhante ao do anarquismo, mas por meios um pouco diferentes. Né? E o comunismo, ele era então para os seus idealizadores a etapa final da organização política e econômica humana. Ele parte da ideia de que a sociedade não deve ter divisões de classe, né?
e eles imaginavam uma evolução em estágios, né, partindo do capitalismo vigente para chegar no estágio final que eles idealizavam. A base do pensamento era o que eles chamavam de materialismo histórico, né, que defende que a evolução da história ela se dá essencialmente pelo confronto entre as diferentes classes, o que justificaria uma revolução. Partindo agora para a questão religiosa. A Igreja Católica da época, que era predominante, né, na Europa, ela estava muito ligada à nobreza, né, e com aquelas revoluções e a perda de poder da, da monarquia, né, do despotismo e tudo mais, a própria igreja acabou perdendo poder político. Então ela ficou, de certa forma, relegada a essa função mais espiritual que é o que seria a sua origem também, né? E nesse momento surge um movimento interessante que é o catolicismo social, que ele pregava ideais de caridade e justiça e ele defendia a separação entre o Estado e a religião, né? E também nesse momento que o protestantismo, que já tinha surgido antes, mas ele começa a ganhar muito mais força, né? Bom, e falando de ciência e tecnologia, ah, é nessa época que as ciências, como a gente conhece hoje, elas começam a se estruturar. Até então, não era comum que as pessoas fossem especializadas em determinada ciência, em determinado ramo da ciência. O próprio termo cientista ele surgiu ali no começo do século XIX, então todo esse movimento, né, de ciências ele era bastante recente, de certa forma. A gente sabe, né, existiam pessoas com resultados, né, com desenvolvimento científico antes dessa época, é claro, mas eles não eram, a gente não os conhecia como físicos, químicos, biólogos, né? Eles eram filósofos, eles eram estudiosos, né? Eles trabalhavam em várias áreas diferentes. Aqui a gente começa a ter uma especialização da ciência. E aí aqui entra com muita força aquela ideia do positivismo de que a gente falou lá no começo, né? Então, para tentar entender um pouco do que foi esse momento aí para a ciência, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então, na física, né, surge aí a indução eletromagnética, surge a bateria química, que é a pilha que a gente usa até hoje, motores geradores elétricos que a gente usa muito, né, inventados por Siemens lá naquela época, a própria lâmpada elétrica foi inventada naquela época, e a teoria da radioatividade também surgiu ali, né? No campo da química, é nessa época que se organiza a ideia de elementos químicos, eles começam a ser isolados, eles começam a ser até preditos, quer dizer, os químicos da época começam a entender como que se estruturam os elementos e começam a inclusive dizer, olha, a gente vai descobrir ainda elemento com tais características e isso tudo foi se confirmando com o tempo. A, a famosa tabela periódica, né, que muita gente tinha medo lá na época da escola, ela surge nessa época, né? E também são inventados os primeiros polímeros, quer dizer, o plástico surge aí nessa época, né? No campo da biologia, é nessa época que Charles Darwin traz a teoria da evolução, é nessa época que Mendel traz a teoria da genética, né? E dois pontos bem interessantes para o momento que a gente está vivendo hoje, né, com essa história de pandemia e tudo mais, foi numa epidemia de cólera naquela época que surge a teoria de que as doenças poderiam ser causadas por micro-organismos, né, bactérias, vírus, enfim. E também naquela época surgem as vacinas e alguns estudos sobre microbiologia pelo Pasteur. Então, hoje a gente está vivenciando uma época em que aquilo que surgiu naquele período ali do século XIX está se mostrando muito importante, né? Avançando para a tecnologia. Foi no século XIX que surgiu o Braille, né, tão importante aí para difundir conhecimento também para as pessoas com deficiência visual. O telégrafo, né, que diminuiu as distâncias para comunicação no mundo. Claro, nada perto do que a gente vivencia hoje, né? Exemplo do que a gente está fazendo agora aqui, um momento de estudo em conjunto com as pessoas fisicamente isoladas, né? Mas o telégrafo, imaginem,
em vez de cartas que demoravam semanas para chegar de um lugar ao outro, né, sinais elétricos mandavam a comunicação de um lugar para o outro rapidamente. O telefone surgiu um pouco depois e o primeiro computador também surge naquela época, no século XIX. Né? Claro, muito distante do que a gente tem hoje, mas já agilizando, praticamente uma calculadora gigante, né? Mas já agilizando bastante as possibilidades de cálculo e tudo mais que o pessoal tinha naquele momento. Bom, no aspecto social, é nessa época que a gente vê as cidades começando a crescer, a indústria se estrutura, né? A Revolução Industrial tinha ocorrido pouco tempo antes, a atividade bancária também começa a crescer, e com isso se forma a burguesia, pessoas que estavam fora da nobreza começam a edificar suas fortunas, quer dizer, o dinheiro passa a ser um tema central também, né? Então a sociedade ela se organiza de uma forma muito diferente a partir desse momento. É uma sociedade que era basicamente rural e com a riqueza concentrada na nobreza, isso muda radicalmente naquele momento ali, né? Então, assim, é no meio desse cenário de tantas transformações, né, em vários aspectos da vida, né, que surge Allan Kardec com a sua missão de esclarecimento e consolação. Né? Foi nesse ambiente, ao mesmo tempo conturbado, mas também muito fértil, que foram lançadas então as bases da doutrina, né, que vem para promover uma verdadeira revolução moral aí no progresso da humanidade. Ok? Bom, esse era o recado de hoje e seguimos aí os estudos. Um abraço.